Graça e paz, amados. Quero ler com você no Evangelho de João, capítulo 4, os últimos versículos, onde João registra a cura de um filho de um oficial do rei. Diz assim no verso 46: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde fizera água em vinho. Ali havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou: Desce depressa, pois meu filho está à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe então o oficial, dizendo: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ia descendo ele quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então ele indagou aos seus servos a que hora ele se sentira melhor. E eles lhe disseram: Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém? Recordava-me ontem ainda a frase que marcou o começo da nossa semana, na preparação do 7 de setembro. Verás que o filho teu não foge à luta. Por todas as partes do nosso Brasil ouviu-se essa música, essa canção, e muitas pessoas cantaram: Verás que o filho teu não foge à luta. Mas, olhando para o Evangelho, capítulo 4, do verso 46 em diante, eu me pergunto: e quando o filho não vai bem, quando o filho está doente? Jesus disse àquele pai: O teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu de João. Terça-feira eu estava lembrando de uma canção, juntamente com a Ruth, de uma canção que foi gravada pelo grupo Vencedores por Cristo. E ali o grupo Vencedores lembrava de uma frase do Evangelho, onde Jesus diz: Ame o teu próximo como a ti mesmo. E eles fizeram uma releitura dizendo: Ame o teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. E aí eu fico pensando que se tem uma experiência, e você vai concordar comigo, que nós sentimos essa expressão: ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Se tem uma experiência assim profunda, é a experiência de ter um filho doente. Alguém disse: quando o filho está com 38, a mãe já está com 40 graus. E aí, isso é verdade. Eu sei que você, se você é mãe, é pai, você certamente vai concordar comigo. Mas uma coisa que nós temos ali, numa situação de um filho doente, é que a derrota, o sofrimento, a doença de um filho é algo que é muito agudo, mexe profundamente com os pais. E aí eu fico pensando o quanto Deus também sofreu quando ele teve o seu filho amado morrendo na cruz, agonizando ali. E a Bíblia traz uma narrativa que diz que a prova incontestável do grande amor de Deus ao ser humano é exatamente isto. E por isso então foi registrado em Romanos 5,8 dizendo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
E o texto de João, capítulo 4, do 46 ao 54, fala exatamente de um pai que morava em Cafarnaum e era, segundo a narrativa, o oficial do rei Herodes. Russell Shedd diz que ele era um homem importante, muito importante ali. E o filho desse homem importante estava à morte. E ele então parte e vai a Caná da Galileia se encontrar com Jesus. E aquele homem com o coração machucado, preocupado, triste, sentindo toda a impotência que um pai ou uma mãe sente quando o filho está doente, vai a Jesus e faz um pedido: Senhor, desce antes que meu filho morra. A princípio ele tem uma primeira negativa, dizendo: olha, se eu não fizer um sinal e prodígio, você não vai crer. E eu creio que todos nós concordamos aqui que ver um filho numa situação desta, especialmente com quem experimenta essa dor profunda de ver um filho morrer, é uma experiência muito triste, porque inverte toda a lógica da vida. E muitas vezes Deus nos traz um consolo sobrenatural para aquilo que é insuportável. Quem já experimentou essa inversão nesse esquema que nós entendemos ser lógico para nós, que é os filhos sepultam os pais e depois os pais, depois então chega o momento dos filhos e assim, é duro dizer isso, mas é a lógica natural das coisas. Quem já experimentou essa inversão percebe quanta dor. E quando nós olhamos para pessoas que passaram por isso, sentiram muita dor, mas suportaram, a gente entende que somente uma ação sobrenatural de Deus para fazer com que a pessoa não sucumba totalmente numa situação dessas. Mas eu penso, quantos filhos não estão hoje mesmo morrendo na violência, no alcoolismo, nas drogas, nas doenças, no submundo do pecado. A morte hoje ainda tem ceifado muitas vidas no verdor dos anos. E qual que é a boa notícia do Evangelho? A boa notícia do Evangelho é que há uma esperança para esses pais que têm os seus filhos adoecidos, doença de morte. Tenham esperança, mesmo que eles estejam caminhando para uma situação dessa. A esperança está em Jesus de Nazaré. Aquele oficial entendeu isso e foi até Jesus. Quando nós sabemos de pais cujos filhos estão morrendo ou correndo risco de morte nessa sociedade onde nós vemos a loucura, um ímpeto desenfreado, sem limites, onde pessoas são enganadas pelo príncipe deste mundo tenebroso, o Evangelho de João vem e nos diz que Jesus deu uma ordem, Jesus ordenou aquele pai, dizendo: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ou seja, ele obedeceu. Mas como assim obedeceu? Nós não temos os detalhes. O Evangelho não dá detalhes. Eu não sei como foi esse obedecer, se foi resignado, se não foi, se foi cheio de fé, eu não sei. A princípio, pelo que Jesus fala antes, dizendo: olha, se eu fizer prodígio, você não vai crer. Eu creio que possivelmente tenha sido uma saída de cena resignada. Mas diz o Evangelho que quando ele descia, os servos vieram ao encontro dele e anunciaram que o filho dele vivia. Daí ele pergunta aos servos, dizendo: que horas aconteceu isso? E eles falam para ele, que foi precisamente num dado momento. E ele faz então
um retorno à cena da conversa com Jesus e entende que aquela foi precisamente a hora que ele estava conversando com Jesus e Jesus lhe disse: teu filho vive. E o rico da narrativa é: ele creu e toda a sua casa também creu em Jesus. A boa notícia para nós que nós temos do Evangelho, tanto para nós como para as pessoas que nós amamos, que nós queremos proclamar a salvação, é que Jesus quer salvar, Jesus quer abençoar nossos filhos e nós podemos contar com Ele. É isso que diz Isaías, o profeta. Diz que o Senhor fez uma promessa para o povo de Israel e nós precisamos crer que essa promessa também pode ser reeditada para nós todos nos dias atuais. Ele diz assim: não trabalharás em vão, nem terás filhos para a calamidade, porque eles são posteridade bendita do Senhor. Os seus filhos estarão com vocês. E aí eu quero orar com você, pedindo que o Pai esteja com você, que é pai, que é mãe, nesse momento difícil, para que você creia que Ele tem a saúde plena que os nossos filhos precisam. Amém? Por isso, ore comigo. Pai de amor, nós reconhecemos aqui que tem sido muitas investidas satânicas na vida dos nossos filhos e elas têm sido frustradas em nome de Jesus. Esses propósitos têm sido frustrados, propósitos de destruir. E nós te louvamos, e te louvamos porque o seu amor ainda continua e os seus propósitos ainda podem ser cumpridos de modo pleno na vida de todos os nossos queridos. Por favor, ó Deus, leva o nosso coração a crer assim, para a tua honra e glória. Pai, nós em nome de Jesus colocamos os filhos diante do Senhor, que os nossos irmãos todos, que nós todos sejamos empenhados em apresentar o seu Filho Jesus como a única resposta para a aflição da família em relação especialmente aos filhos que são alcançados e são tentados aos seus descaminhos por conta das obras e dos intentos do maligno. Nós te louvamos porque o Senhor pode fazer a obra que o Senhor fez no Filho do Oficial do Rei, também na vida da nossa igreja, da nossa família e de todos aqueles que creem no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe, fiquem na paz, que seja um fim de noite aprazível e que você tenha todo o suprimento de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Grande abraço.